Informações ao vivo para a gente. Ela está na Polícia Civil. Quais são as suas informações, Ana? Oi, Cris, bom dia mais uma vez para você. A gente vai falar sobre o caso, das brigas entre torcedores que aconteceram ontem após o jogo entre CRB e Ferroviária pela Série B do Campeonato Brasileiro. A gente lembra que essa confusão ela já teve início já dentro do estádio Rei Pelé. Imagens que foram divulgadas em redes sociais já mostram, logo após o apito final do juiz, do árbitro, toda aquela correria em um dos trechos da arquibancada. Mas isso não se resumiu apenas dentro do estádio. Avançou e ocorreram confusões em outros pontos da cidade, como no bairro do Jacintinho, que foi flagrado também pelas câmeras de segurança, Torcedores, pessoas estavam numa calçada quando foram surpreendidos e agredidos. Para falar sobre esses casos de agressões, de confusão após o jogo, eu vou conversar com o delegado Bruno Tavares, que é delegado da polícia, que está à frente dos casos, Como é que estão as investigações? A gente vê uma confusão dentro do estádio, externa também. Como é que a polícia está investigando esse caso? Boa tarde a vocês que nos acompanham no L1. Ontem, infelizmente, mais uma ocorrência de briga entre torcidas dentro do estádio Rei Pelé. Essa especificamente entre dois grupos que, em tese, apoiariam o mesmo clube. Então, essa briga evoluiu para a área externa do estádio, especificamente no bairro Jacintinho, onde ocorreu outro registro de vias de fato, possivelmente lesão corporal, novamente motivada por questão de grupos organizados. A Polícia Civil está trabalhando nessa apuração, especificamente agora na identificação e individualização das condutas desses supostos torcedores, para que a gente possa apresentar ao Ministério Público e ao Poder Judiciário as condutas de cada um, principalmente em relação à Lei Geral do Esporte, que prevê inclusive a proibição desses indivíduos, uma vez identificados e responsabilizados, a proibição de acesso às praças esportivas. Esse é nosso intuito. E como é que vai funcionar a partir da identificação deles para que eles não possam, de fato, ir ao estádio? A gente percebe muitas famílias, onde o Rei Pelé estava lotado, os torcedores nessa expectativa do Galo conquistar uma vitória e subindo de posições. Então, assim, muitas famílias estavam lá e houve muito tumulto. Sim, quando a gente pede a colaboração da população alagoana para nos ajudar com a identificação através do Disque Denúncia, que é anônimo, para que a gente possa chegar a esses indivíduos, é justamente para poder assegurar e preservar o direito dos verdadeiros torcedores a apoiarem os seus clubes, as suas agremiações, independente das cores, ter o seu direito de torcer preservado e garantido. O que acontece é que poucos indivíduos que se escondem sobre o grupo organizado para provocar tumulto, só com o intuito de incitar a violência e provocar tumulto, acabam inibindo a presença de famílias ao estádio. Então, através da colaboração da população alagoana, a gente pede que utilize o Disque 181 para identificar esses indivíduos e, dessa forma, a gente possa promover a responsabilização perante o Poder Judiciário. A partir dessa identificação, como é que é feita a identificação deles para que eles sejam proibidos de entrar no estádio? Sim, o nosso estádio Rei Pelé, ele possui sistema de reconhecimento facial. Então, uma vez apresentado ao nosso sistema de justiça criminal e eles sendo responsabilizados por essas atitudes hostis de causar tumulto e violência entre eles e entre outros torcedores e até mesmo contra a força pública, como a Polícia Militar, como ocorreu em outros episódios, uma vez identificados, esse cadastro é passado para a administração do estádio Rei Pelé e assim que em qualquer tentativa deles adentrarem ali o interior do estádio é reconhecido pelo sistema de reconhecimento facial, é chamada uma guarnição policial e é feita a condução à delegacia e o seu acesso é obstruído. A partir das investigações, eles podem responder a algum crime? A gente não teve alguma vítima, ferimentos, alguma coisa nesse sentido? E que crimes eles podem responder essas pessoas? Sim, houve já registro de boletim de ocorrência. Os fatos agora eles estão sendo concatenados pela Polícia Civil para a gente fazer a conexão entre o que ocorreu dentro do estádio e também no bairro Jacintinho. A gente vê ali de forma preliminar a ocorrência de vias de fato, possivelmente lesão corporal. Pode ter ocorrido também dano ao patrimônio público no interior do estádio Rei Pelé e principalmente o crime de promover tumulto e incitar violência previsto na Lei Geral do Esporte, crime esse que prevê justamente a proibição de acesso por parte de quem adentrar nesse delito.
polícia vai continuar nessas investigações e conta com o apoio da população para tentar identificar essas pessoas. Sim, o apoio da população é fundamental. A gente sabe que esses indivíduos, no meio social, vizinhança, família, são conhecidos, e a partir desse reconhecimento de que quem está próximo ao entorno dele pode nos passar essa informação. Obviamente, ele será ouvido, a investigação criminal vai ser conduzida respeitando os direitos e garantias fundamentais, mas havendo a responsabilização, apresentados à justiça, o retorno que a sociedade alagoana vai ter é justamente eliminar esse fenômeno social, que é uma mazela que acontece no Brasil como um todo, mas afastar essa ocorrência no nosso estádio Repelé, de todas as praças esportivas de Alagoas, para aí sim garantir esse direito de o contribuinte alagoano, o turista, poder frequentar um estádio dentro da ordem pública com tranquilidade. A gente viu essas imagens que foram divulgadas. A polícia já trabalha para buscar outras imagens ao redor, principalmente ali do bairro do Jacintinho, que a gente vê a agressão. Já trabalha nessa busca de novas imagens para identificação? Sim, são coletados diversos elementos de informação. Então, a gente tem o sistema de monitoramento interno do próprio estádio Rei Pelé, temos o circuito de câmeras das emissoras que estavam transmitindo o evento, até mesmo imagens de telefones celulares de torcedores que estavam próximo ao local do tumulto, e bem como todo o sistema de câmeras de residências ali da região do Jacintinho, que também estão sendo coletadas nesse momento para que a gente possa apurar e chegar à identificação dos autores dessas vias de fato e incitação à violência. Obrigada, delegado, pela participação aqui no L1. De fato, né, Cris, é uma cena lamentável que a gente vê sendo recorrente aqui em Alagoas. E aí a gente espera, né, que agora com o trabalho da polícia, essas pessoas sejam identificadas e, de fato, banidas do estádio, que não possam ir lá, né, frequentar. Até porque a gente vê ontem, como eu falei, jogo pela Série B, o CRB tentando subir colocações, né, na tabela. E aí muita gente, o estádio estava totalmente lotado. Graças a Deus, a gente não teve feridos graves, né, algumas lesões, mas a gente já noticiou aqui cenas que levaram até morte de torcedores. Esperamos não visualizar novas cenas como essa, e o trabalho da Polícia Civil fica aí lembrando que a população pode ajudar a tentar identificar essas pessoas através do número 181. Cris, é com você. Verdade, né, Ana? É uma cena lamentável, a gente vê aí uma confusão dentro, fora do estádio, torcedores do CRB, mas é como o delegado estava falando aí, estava frisando na fala dele, que muitas vezes não são torcedores, né? Eles entram ali no meio daquela torcida para fazer tumulto, mas não são torcedores. Um torcedor, de fato, não faz um tumulto desse, não provoca uma cena de violência como essa. Só para ir, a gente não pode chamar de torcida, de torcedor, uma cena como essa, né? Como o delegado falou, a gente já ouviu aqui em outras oportunidades, outros especialistas falando, não se trata de torcedor, e sim de pessoas que se infiltram na torcida para cometer aí esse tumulto, para cometer esses casos, essa cena de violência que a gente vê, infelizmente, uma cena lamentável, né, Ana Cláudia? Muito obrigada pelas suas informações. A polícia segue investigando, e se você tiver alguma informação que colabore, que ajude o trabalho da polícia, você